Vende-se casa, alugam-se apartamentos. Agora você vai conhecer comigo a voz passiva sintética, que também é chamada de voz passiva pronominal. A voz passiva sintética, ela recebe esse nome sintética, porque ela é econômica, lembra? Ela é uma síntese de informações. Qual é a economia dela, Adriana? Por que ela é econômica? Porque, diferentemente da analítica, a analítica, lembra? Ela tem verbo auxiliar, a voz passiva analítica tem verbo auxiliar e agente da passiva, lembra? A voz passiva sintética, ela economiza informações. Cadê a economia dela? Por que ela é sintética, resumida? Porque ela faz economia. Ela economiza. Ela é síntese, resumo. Ela economiza no quê? Anote aí. Não tem auxiliar ser, que a voz passiva analítica tinha, tá bom? Ela não tem auxiliar ser, tá? E ela não, normalmente ela não menciona agente da passiva. Ela economiza o agente da passiva. O agente da passiva é indeterminado, tá? Então escreva aí, ó, agente indeterminado. Normalmente ela não menciona o agente. Por que você está dizendo isso, Adriana? Normalmente ela não menciona. Porque tu não sai por aí lendo, ó, vendem-se casas por essa imobiliária. É só vendem-se casas. Aluga-se apartamento por mim. Esse por mim, por essa imobiliária, isso não aparece, tá bom? Então, por isso ela é econômica. Vamos ver? Outra coisa que você aprendeu é a voz passiva sintética, ela recebe esse nome pronominal porque ela vem com a partícula C. A partícula C, que é a partícula apassivadora, é o chamado PA, para os íntimos. PA são os íntimos, né? PA, pronome apassivador, partícula apassivadora. Então, a estrutura dela é sempre assim, ó, VTD, ó, ela vem sempre assim, ó, VTD, VTDI mais C. Por que é VTD, Adriana, mesmo, hein? Por que é VTD ou VTDI? Que você viu comigo que a voz passiva sintética ou qualquer voz passiva só é possível com um verbo de transitividade direta, lembra? A gente começou a aula falando sobre isso. Ela só é possível com VTD ou VTDI. Pronto, então essa é a estrutura de passiva sintética. VTD, VTDI. Tá bom? Tá, outra coisa. Ela equivale a uma passiva analítica. A voz passiva sintética equivale à passiva analítica. Como assim equivale? Equivale significa você consegue passar para a analítica. Repita um mantra comigo. Repita esse mantra. Quando a frase está na sintética, para eu saber se ela está na sintética, eu passo para a analítica. Para eu saber se a frase está na sintética, eu passo para a analítica. E você tem que internalizar esse mantra, porque daqui a pouco você vai estar resolvendo questões da sua banca e você vai ver que essa é a forma mais fácil de identificar se ela está na sintética, é passar para a analítica, passar mentalmente para a analítica. Quando a frase está na sintética, eu consigo passar para a analítica. Quando a frase está na sintética, eu consigo passar para a analítica. Então, ó, vende-se terreno. Essa frase está na sintética, eu tenho VTD mais C. Eu consigo passar para a analítica? Sim, terreno é vendido. Quando a frase está na sintética, eu consigo passar para a analítica. Essa é uma ótima forma de eu saber que ela está na sintética. Pronto, ela está na sintética. Ó, esse C é PA. E terreno é o quê? Presta atenção. Você tem uns mantras que você está decorando comigo. Um mantra que eu vou te falar agora, mesmo que você diga assim, Adriana, eu não estou em condições de nada a mais, minha filha, você vai ter que anotar. E quando terminar a aula, você vai sair por aí repetindo pela casa. Anote isso daí. Repita, ó, anote e depois repita como um louco. Vai. Posso falar? Na voz passiva
não existe objeto direto. Na voz passiva, mesmo o verbo sendo VTD ou VTDI, não existe objeto direto. Na voz passiva não existe objeto direto. Na voz passiva não existe objeto direto. Adriana, eu estou repetindo, mas não sei por quê. Por quê? Porque você vai olhar para a frase, vai ter vontade de dizer que aquilo é objeto direto, mas não é objeto direto. Por quê? Porque na voz passiva não existe objeto direto. Havia na ativa, mas quando eu fui para a passiva, ele virou sujeito. Então, repita o mantra completo. Na voz passiva, não existe objeto direto, e sim sujeito. Na voz passiva, não existe objeto direto, e sim sujeito. Na voz passiva, não existe objeto direto, e sim sujeito. Terreno não é objeto direto, e sim sujeito, é o sujeito paciente. E é por isso que quando ele vai ao plural, o verbo fica no plural. Vendem-se terrenos, alugam-se apartamentos. Adriana, que louco! Isso aqui não é verbo transitivo direto? É. Então isso aqui não tinha que ser objeto direto? Teria que ser, mas como está na voz passiva, repita comigo o mantra, na voz passiva, não existe objeto direto, e sim sujeito. E com ele, o verbo vai concordar. E com ele, o verbo vai concordar. Fechou? Vamos embora para a última frase? Vai. O que eu faço na última frase? Adriana, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero que você veja se ela está na voz passiva sintética. Como é que eu faço? Como saber se está na sintética? Como saber se está na sintética? Eu já te ensinei, mas eu estou escrevendo para você não esquecer. Eu faço sempre duas coisas. Vejo a transitividade do verbo, porque só pode ser VTD, VTDI. E eu passo para a analítica, para ter certeza. Passar para a voz passiva analítica. Tá bom? Vamos embora fazer isso então? Vem, vem, vem. Ó, deu-se. Quero saber se está na sintética. Olha a transitividade do verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. VTDI. VTDI mais C... tem jeito de ser sim, voz passiva sintética. Passo para a analítica. O nome de Primeiros Cantos foi dado às poesias. O nome de Primeiros Cantos foi dado às poesias. O nome foi dado. Tá bom? Tem que ser pretérito. Foi dado porque Deus é passado, né? Beleza, passei para a analítica, sei que está na sintética. Então, esse C é PA. E o nome de Primeiros Cantos é o quê? Adriana, o nome de Primeiros Cantos não é objeto direto, não. Repita o mantra. Na voz passiva não existe objeto direto. Ele virou o sujeito paciente. Se ele está no singular, foi por isso que o verbo ficou no singular. Deu-se. Deu-se um nome. E as poesias é o objeto indireto. Tá bem? Tá? Foi. O nome de Primeiros Cantos foi dado às poesias. Acabou. Não, não acabou não. Presta atenção. No próximo bloco, a gente vai fazer o seguinte. Para não dizer que eu escondo as coisas, porque eu não escondo, eu vou fazer o seguinte, você vai até fazer uma coisa que nem aparece muito em prova. Se a gente for fazer uma estatística, não aparece mesmo. O que aparece em prova foi o que eu já te mostrei. Mas você vai fazer o seguinte, você vai passar essas frases aí, que eu vou colocar, para passiva sintética. Eu quero treinar você passar para sintética, sabe? Para eu ver se você sabe reconhecer uma voz passiva sintética, tá bom? Nem cai muito. Em prova, o que cai é você reconhecer a frase na voz passiva sintética. E você já aprendeu.